Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Amém. Mais uma noite aqui de sábado para a gente dar seguimento aqui aos estudos, série escatológica. Estamos estudando o livro de Apocalipse de maneira total, integral, e vamos dar seguimento então. Hoje a gente vai falar do capítulo 14. Semana passada falamos do capítulo 11, né? E demos um salto para o 14 porque o capítulo 12 e o capítulo 13 nós já tratamos aqui nessa série. É só você voltar aí na nossa linha do tempo. Capítulo 12, a mulher e o dragão, e o capítulo 13, quando a gente falou do anticristo e a marca da besta, tá bom? E hoje então a gente vai falar do 14, tá? E agora não vai ter mais assim pulos, né, de um capítulo para o outro, porque agora do 14 vamos até o final sem interrupções, é porque tratamos desses capítulos primeiro, né, aqui, porque eram assuntos assim relevantes, né, que estavam gerando uma série de discussões, enfim, e a gente resolveu abordar primeiro esses capítulos. Então agora a gente veio numa sequência desde o primeiro capítulo, né, e chegamos aqui neste sábado, nessa noite, para falar do capítulo 14, tá certo? Um abraço aí para os nossos amigos que já estão aqui com a gente, nos assistindo. Sara, Robson e Bianca. E a Bianca Tomoni, que não é minha irmã, a Bianca, mas Bianca Tomoni é filha do nosso amigo Sorin Tomoni. Uma família de romenos que nós conhecemos aqui, que são bênção também na mão de Deus. E o Robson é primo da gente e a Sara é nossa sobrinha. Sara é nossa sobrinha, tá bom? Então aí, mas de qualquer forma, a família do Sorin é a nossa família também, né? É a nossa família aqui de Portugal. De Portugal, podemos dizer assim. Tá bom, Bianca? Então dá um beijo aí em todos, tá bom? Um beijo para você também. Dá um abraço aí no teu esposo. Deus possa estar abençoando aí a casa de vocês, tá Teu bom? Sogro, sua sogra, né? Toda a família. Toda a família pais, aí. Irmãos. Se o Sorin estiver aí em Lisboa, ou se você estiver aqui, transmite aí também o nosso abraço aí para todos eles, tá bom? Os Tomoni hoje mandam um beijo juntos, tá bom? Um beijo dos Lima também aqui, né? Almeida Lima, tá bom? Grande abraço aí pra vocês. A Sara também, grande abraço, beijo. Dá um abraço aí no André, dá um abraço aí no seu pai, Manuel Cândido, mais conhecido como Neco. Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Um abraço aí também, Robson, tá bom, meu querido? Obrigado aí pela tua participação, que Deus te abençoe também, aonde você estiver, porque você só vive viajando, então eu não sei aonde você se encontra nesse momento, tá bom? Grande abraço aí. Então, pessoal, a gente vai falar hoje do capítulo 14, né, que é a glorificação e a condenação, né? Glorificação da igreja, né, ou dos eleitos, dos salvos, e a condenação dos ímpios, tá certo? Reiteramos aí o pedido que a gente sempre faz aqui na live, né? Para você compartilhar esse trabalho, esses estudos, tá? Você pode estar fazendo isso aqui pelo Facebook, se inscrevendo no nosso canal, você também nos ajuda bastante, tá? Fazendo isso, a tua inscrição, dando like nos vídeos, isso é muito importante para o crescimento do canal, crescimento e propagação do reino de Deus e do Evangelho, tá bom?
você nos ajuda bastante fazendo isso, tá? Recomendando, compartilhando, divulgando, enfim, você nos abençoa muito dessa forma. Um abraço aí também para o nosso amigo pastor Silvio César, que está aqui presente. Abração, pastor, Deus abençoe. Deus te abençoe, meu querido. Está em Rio das Ostras, Silvio. Ângela. Um abraço aí para Rio das Ostras, se você estiver aí, tá bom? Que Deus possa estar abençoando também aí a todos. Obrigado aí pela participação, tá bom? Gente, vamos lá então? Apocalipse capítulo 14, ok? Vamos fazer aqui a leitura do texto, tá bom? Eu vou fazer diferente hoje, eu vou ler alguns versículos aqui, conforme a gente for pontuando, né, os versículos aqui em questão, a gente vai fazendo a leitura também para a gente ficar bem balizado de acordo com a palavra de Deus, tá certo? Vamos lá então. Depois, Apocalipse 14, a versão que a gente vai ler é a NTLH, tá bom? Nova tradução na linguagem de hoje. Depois olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. Com ele estavam 144 mil pessoas que tinham o nome dele e o nome do pai dele escritos na testa delas. Então ouvi uma voz do céu que parecia o barulho de uma grande cachoeira ou o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como a música de arpistas tocando as suas harpas. Apocalipse 14. É isso mesmo, Silvio. Os 144 mil estavam diante do trono e dos 4 seres vivos e dos líderes e cantavam uma nova canção que somente eles podiam aprender de toda a humanidade. Eles eram os únicos que tinham sido comprados por Deus. Eram os que se conservaram puros porque não haviam tido relações com mulheres. Seguem o Cordeiro aonde ele vai, e entre todos os seres humanos eles foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Eles nunca mentiram nem cometeram nenhuma falta. Então vi outro anjo voando muito alto com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: temam a Deus e louvem sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu o primeiro, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ela embriagou todos os povos, dando-lhes seu vinho, o vinho forte da sua terrível imoralidade. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte: aqueles que adorarem o monstro e a sua imagem e receberem o sinal na testa ou na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do fogo que os atormenta sobe para todo sempre. Ali não há alívio nem de dia nem de noite para os que adoram o monstro e a sua imagem, nem para qualquer um que tenha o sinal do nome dele. Vamos ficar até aqui, vamos pontuar esses versículos, depois a gente continua lendo do versículo 12 até o versículo 20, tá bom? À medida que a gente for aqui apresentando as cenas que ocorrem aqui nesse capítulo, tá certo? O capítulo 14, pessoal, encerra a 4ª sessão paralela do livro de Apocalipse. Lembrando que a gente adotou o estudo do paralelismo progressivo, tá? Que são cenas que se repetem em alguns capítulos, mas vamos dizer assim, João ele vai dando acontecimentos parciais, tá certo? Muita gente confunde essa questão do paralelismo progressivo com um estudo assim, vamos dizer, cronológico do livro de Apocalipse. Se a gente fizesse esse estudo cronológico, como se as coisas acontecessem à medida que fossem passando os capítulos, a gente não entenderia o livro de Apocalipse. Por isso que a gente adotou esse método de estudo para a gente poder entender e interpretar de uma forma correta, tá certo? Bom, a gente já viu sobre os 7 candeeiros, tá? Já vimos sobre os 7 selos, já vimos sobre as 7 trombetas,
tá? E agora a gente está vendo sobre o quarteto do mal, né, que se levanta contra Cristo e a sua igreja. Vimos isso também logo no início dessa série de estudos, quando a gente falou já do capítulo 13 e do capítulo 12, que faz referência justamente a esse quarteto do mal, tá certo? O dragão, o anticristo, o falso profeta, enfim, tá certo? E cada sessão ela cobre todo o período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo, tá? Assim a gente vê repetidamente a cena da segunda vinda de Cristo e do juízo final, tá certo? A gente vai ver isso aí acontecendo. E nesse capítulo a gente vai ver mais uma vez a cena dos remidos na glória e a condenação dos ímpios no juízo final. E aqui há várias cenas que descobrem o tempo do fim, tá certo? Bom, agora pontuando do versículo 1 ao 5, a igreja selada, versículo 1, né, ela está de pé com o cordeiro no Monte Sião, tá certo? E esses 144 mil aqui, tem essa referência nesse capítulo, é o mesmo grupo que foi selado ali no capítulo 7, que nós já tratamos aqui também, tá? Eles representam o que? A totalidade dos remidos, ok? Eles são os remidos, eles sabem a canção dos remidos e eles fazem o contraste justamente com os adoradores da besta que foram marcados para a condenação, tá certo? Da mesma forma que esses aqui foram selados, né, eles foram marcados, tá certo? Eles também recebem a marca, o nome de Deus e do Cordeiro. Aquela marca que nós já vimos lá no capítulo 7, ela continua viva e válida. Agora eles recebem a marca do Pai e do Filho. Silvio quer fazer uma participação aqui ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo te mandar o convite aqui. Bom, mandei aí para você, meu. Então, agora, uma marca que ela continua válida, elas recebem a marca do Pai e do Filho, tá bom? E embora esses 144 mil sejam os mesmos do capítulo 7, a gente vai ver outros detalhes sobre eles aqui, tá bom? Um abraço aí também para a nossa irmã Silvia. Irmã Silvia, Deus abençoe, abração. Graça e paz, querida. Obrigado aí pela tua participação, tá bom? Que Deus esteja abençoando aí também a vida aí de vocês, tá bom? Bom, a gente vai ver aqui mais alguns detalhes, né, sobre esses 144 mil. Tá? João não apenas está ouvindo os selados, mas também ele pode vê-los, tá bom? Uma outra situação é que agora é uma definição de lugar, porque ele cita aqui Monte Sião, tá bom? Outra característica agora revela-se também o que? A marca deixada pelo selo, tá bom? As duas igrejas agora estão nitidamente contrapostas, tá bom? Uma outra característica, agora os selados eles estão ligados não apenas a Deus, mas também ao Cordeiro, tá certo? Silvio, eu mandei aí o convite para você, só que eu acho que não sei o que aconteceu. Acho que desconectou. Aconteceu alguma coisa aí, tá bom? Mas entra aí de novo, a gente tenta mandar mais uma vez, tá bom? Bom, vamos lá. Então, agora os selados, eles estão ligados não apenas a Deus, mas também estão ligados ao Cordeiro, tá? E aqui esse Monte Sião, que João ele faz essa citação do Monte Sião, não é na terra, tá certo?
mas é um Monte Sião, vamos dizer assim, celestial, tá? Ele trata-se de quê? Da cidade santa. Ele trata da Nova Jerusalém, tá bom? Ou a Sião celeste, como é mencionado também lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, tá bom? E os 144.000, eles foram remidos na terra, conforme nós lemos aqui no versículo 3. Eles foram selados por Deus no versículo 1 e para glorificarem a Deus no céu, tá bom? A referência está lá no versículo 2 e no 3 que nós acabamos de ler, tá bom? Mais alguns detalhes agora da igreja é que lá no versículo 2 e no 3 também tem a seguinte situação: a igreja ela está cantando no céu, tá bom? Enquanto os adoradores da besta eles estão blasfemando, tá? E a Darlene vai falar agora um pouquinho disso. Então, a besta e os seus adoradores blasfemam contra Deus, mas os remidos do Senhor estão no céu cantando um novo cântico. Aqui na terra, os crentes sofrem e choram, mas Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E então a alegria da igreja será completa e ela cantará um novo cântico que ninguém poderá aprender, senão os remidos. Tá certo? Então a igreja ela está cantando e os adoradores da besta blasfemando, tá? A igreja também, no versículo 4 e no versículo 5, é o povo redimido por Deus, totalmente separado do mundo, tá certo? Os gemidos, eles não se prostituíram com a grande meretriz, tá? E a gente já vai começar a dar alguns detalhes aqui sobre essa grande meretriz ou a grande prostituta, tá? E alguns outros detalhes também da Babilônia, mas a gente vai falar especificamente, né? Quando o anjo ele anuncia, né? Babilônia caiu, isso a gente vai ver no capítulo 17, então. Mas a gente já vai dar uma pincelada aqui em alguma coisa, tá bom? Um abraço aí para o Sandro, Graça e Paz, eu e Adriano, minha mãe, estamos juntos na live. Opa! Já mandamos para a irmã Silvia, né? E agora o Sandro e a Adriana também estão participando aí com a gente. Obrigado aí pela participação de vocês. Deus possa estar abençoando. Beijo em todos aí. Em nome de Jesus, tá bom? Bom, os gemidos, eles não se prostituírem com a grande meretriz. E a expressão, aqui a gente tem que entender também o seguinte: a expressão não se contaminaram, né, lá no texto que a gente leu aí, com mulheres, né, ou que são castos, não se trata aqui de celibato, tá certo? A Bíblia ela não considera o sexo no casamento uma contaminação, muito pelo contrário, ela exalta, né, o casamento como a imagem mais elevada da dignidade, tá certo? E antes é uma expressão, essa aqui que João usou para, vamos dizer assim, adjetivar, né, esses eleitos ou esses remidos, né, é uma expressão que denota pureza espiritual. João ele fala diversas vezes de quê? Da idolatria da besta, tá? Como porneia, tá certo? Que é uma palavra grega, tá bom? Para imoralidade, tá certo? Essa palavra também, ou essa ideia de pureza espiritual, né? A gente pode encontrar aqui no versículo 8 desse capítulo 14, a gente vai encontrar no versículo 2 do capítulo 17, a gente vai encontrar no capítulo 18, versículo 3 e 9, e no versículo 2 do capítulo 19 de Apocalipse. Por quê? A igreja é uma virgem pura, apresentada a quem? Ao seu noivo, Cristo Jesus, tá certo? E assim, os 144.000 são virgens e castos no sentido de quê? De terem se recusado a se manchar,
participando da prostituição. E que prostituição era essa? Era adoração à besta, tá certo? Então eles se mantiveram puros em relação a Deus. Eles não se deixaram contaminar, eles não adoraram a besta. Porque muitas pessoas acham que prostituição é só o ato da pessoa vender o corpo ou fazer por dinheiro o que deveria ser feito em amor, ok? Mas aqui prostituição tem um outro significado, tá certo? Adoração, adoração à besta é uma forma de prostituição, entendeu? Eles não se deixaram corromper, eles não se dobraram, eles se mantiveram puros em relação a Deus, tá certo? No versículo 4 também, a gente vê que esses remidos, eles são seguidores do Cordeiro. Eles não seguiram a besta, como todos os demais fizeram. E isso a gente viu no capítulo 13, tá certo? Quando nós falamos justamente sobre a marca da besta. Mas eles seguiram o Cordeiro, tá? Está aí no versículo 4. Eles seguiram o Cordeiro ainda que para a morte, tá? Que tem uma referência também no capítulo 12 aqui em Apocalipse. E os remidos são discípulos de quem? De Cristo. Eles ouvem a voz do pastor. Eles, ouvindo a voz do pastor, eles o seguem. E eles negaram a si mesmos. Eles tomaram a cruz e seguiram ao seu Senhor, conforme Jesus instruiu. Olha, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. É exatamente isso aqui que os remidos fazem, tá certo? Aqueles que são filhos de Deus, aqueles que entregaram a sua vida, né, nas mãos de Deus, no controle de Deus, esses são os que fazem isso, negam-se a si mesmos. E esse também é o verdadeiro evangelho. O evangelho é morte, o evangelho é negar a si mesmo, o evangelho é morrer para este mundo. Claro que quando a gente fala mundo, a gente está falando de sistema, tá certo? É morrer para esse sistema e muitas das vezes também morrer para o sistema religioso que tem sido implantado, infelizmente, dentro de muitos ministérios e muitas igrejas, tá certo? Bom, no versículo 4 também a gente vê que esses remidos, eles são os eleitos de Deus, tá certo? Eles seguem o Cordeiro porque eles não pertencem a si mesmos, eles foram redimidos pelo sangue deste Cordeiro. Eles foram escolhidos dentre os homens, eles foram escolhidos pela graça de Deus, tá certo? E os remidos são as primícias para Deus. E primícias aqui não é um grupo seleto da igreja, mas é o quê? Mas é toda a igreja. E toda a igreja é a igreja dos primogênitos, tá certo? Os remidos são puros de lábios e de vida, isso está lá no versículo 5. Enquanto os ímpios eles estão blasfemando, enquanto os ímpios eles estão se contaminando ou se contaminaram aqui com a meretriz, com a prostituta, e eles seguiram uma mentira, eles seguiram a besta, e eles seguiram os falsos milagres dessa besta. Os redimidos não têm mentira na sua boca e nem mancha ou mácula em sua vida, tá certo? Bom, agora do versículo 6 ao versículo 7, pontuando aqui. Né? O juízo ele é anunciado aos moradores da terra. Exatamente. Aqui no versículo 6 ao versículo 7, esse juízo ele é anunciado, tá? Os moradores da terra, eles são o quê? Exortados a temerem a Deus e darem glória a Ele. O capítulo 13, quando a gente estudou, ele encerra com uma nota triste. Que nota é essa? Na verdade, é uma pergunta que ecoa em todo mundo, tá? E que pergunta é essa? Quem é como a besta? Quem pode pelejar contra ela?
tá? É uma indagação aí. E somos informados, no capítulo 13, que a besta ela tinha autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Mas agora, aqui neste capítulo, o anjo proclama as boas novas de alguém mais forte, o Todo-Poderoso Deus. Ele sim, ele deve ser temido. E a ele sim deve ser dada toda a glória, toda a honra. E enquanto durar o tempo, os homens têm a oportunidade de se arrependerem e de se voltarem para Deus. Tá? E somente Deus é digno de ser adorado, porque Ele é o Deus Criador e Ele é a origem de todas as coisas. Tá bom? Note que enquanto durar o tempo, os homens têm a oportunidade. Repetimos aqui, a gente está sempre falando isso, né? Desde que começamos a tratar ali das 7 trombetas, tá certo? A porta da graça ainda está aberta para todo aquele que se quiser, que quiser voltar para Deus, tá? A porta da graça, ela ainda está aberta. Eu poderia falar também, a porta da graça já está se fechando. Tá? Né? Está aberta, mas já está se fechando. Ainda está aberta. E quando a gente fala ainda, é porque ainda dá tempo. Ainda há tempo para arrependimento, ainda há tempo para se salvar, tá certo? Porque vai chegar um momento que essa porta ela vai se fechar, querido. E aí não haverá mais tempo, não haverá mais oportunidade de arrependimento, tá? Se arrependa e volte-se para Deus. Ainda há tempo, tá? E o tempo ainda é hoje. Hoje a porta da graça permanece aberta para todo aquele que nele crê, e nele, quando a gente fala, é no Filho de Deus, tá? Todo aquele que nele crê, ele tenha a vida eterna, tá certo? Ele não conheça a segunda morte, porque vai ser terrível. Quando a porta da graça se fechar, a ira de Deus será derramada sobre esta terra. Tá? E aquele que não se voltou para Deus, ele vai sofrer o flagelo de Deus. Tá? E a gente, com certeza, vai estar falando sobre esses flagelos, sobre as 7 taças da ira de Deus que serão derramadas. Tá? São cenas aí dos próximos capítulos do Apocalipse que a gente vai estar estudando aqui. Tá? Mas enquanto a porta da graça estiver aberta, ainda existe a possibilidade, certo? E a oportunidade para aqueles que quiserem se voltar para Deus e serem alcançados pela graça de Deus, certo? Bom, um abraço aí também para minha mãe que está assistindo. Graça e paz aí também para todos vocês. Obrigado aí pela participação. Deus possa estar abençoando em nome de Jesus. Bom, no versículo 7, a gente tem a seguinte situação: os moradores da terra são alertados sobre a chegada do juízo, tá bom? Poxa, mas vocês já estão falando em juízo, mas o juízo não é só no final do livro de Apocalipse, lá nos capítulos. Não, gente. A gente está fazendo paralelismo progressivo, tá? Algumas coisas aqui, elas são, vamos dizer assim, algumas cenas aqui são dadas, é como se João estivesse pintando um quadro e ele estivesse dando alguns retoques ali do juízo final, mas ele não terminou o quadro, tá? A cada capítulo que vai se passando, é como se fosse um grande quebra-cabeça, as peças elas vão se encaixando e lá no final a gente tem a visão desse quadro todo, ou desse quebra-cabeça já montado, tá bom? Algumas cenas, elas não vêm em ordem cronológica, ou de capítulo para capítulo, tá? Ah, porque o juízo final já está acontecendo no 14, mas ele também não acontece lá no capítulo
18, 19, é o paralelo progressivo que a gente está apresentando aqui. É a melhor maneira da gente poder entender o livro de Apocalipse, certo? Bom, vamos lá. Antes do juízo, versículo 7, pontuando, tá? Antes do juízo, Deus alerta, Deus ele avisa e Deus ele conclama ao arrependimento. As trombetas do juízo sempre visaram o quê? Levar o homem ao arrependimento. Toca a primeira, toca a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta trombeta. Tá? E até a sexta trombeta, o objetivo, né, de Deus é o quê? Chamar a atenção do homem, para que o homem se volte para ele. A partir da sétima trombeta, e que nós falamos sobre isso na semana passada, né, no capítulo 11, a partir da sétima, já não é mais essa questão. É para anunciar a ira de Deus, tá certo? Então, os ímpios, eles vivem como se o juízo jamais fosse chegar, tá bom? Isso pode ser confirmado lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Porque eles vivem de que forma? Totalmente desapercebidos das coisas, tá certo? Mas agora o juízo é chegado. É a hora da queda da Babilônia. E a gente vai ver quem é a Babilônia, né? É chegada a hora da ira de Deus. É chegada a hora do lago do fogo. É chegada a hora da foice. A gente vai ler aqui já na segunda parte aqui desse capítulo sobre a foice. Vamos ver e comentar aqui sobre o lagar de Deus também. Portanto, nenhuma hora de misericórdia a partir aqui deste momento. Acabou a misericórdia. Agora vai acontecer tudo isso aqui. E muitas pessoas falam, mas Deus ele não avisou, Deus ele não deu oportunidade. Olha, foram muitas oportunidades, muitas, de 7 trombetas, né? 6 objetivavam o quê? O arrependimento. Então ninguém poderá reclamar, ninguém pode dizer, ninguém me avisou, ninguém me deu um sinal, ninguém falou comigo. Olha, quando chegar aqui neste momento, acabou a hora da misericórdia. E vai haver o quê? O sofrimento, vai haver a dor, vai haver lago de fogo, vai haver foice. E foice significa colheita, só que a gente vai ver daqui a pouco que essa colheita aqui não é uma colheita convencional, tá? A gente vai ver sobre o lagar, que era o lugar, o local onde eles pisavam nas uvas. E isso aqui tem um simbolismo, tá bom? Então vai ser 8, muito, né? Complicado, muito complicado. 8 vai falar sobre a queda, né? A queda da Babilônia é proclamada. Versículo 8. Ok? Versículo 8 vai falar sobre isso. Então, a grande Babilônia, né, é a grande meretriz, ou a grande prostituta, em outras traduções da Bíblia, né, deste livro. A verdadeira igreja, ela está onde? Aqui. Ela está no céu. E a falsa igreja, ela está como? Ela está arruinada. Ela é grande, muito grande, mas ela está completamente perdida. Ela seduziu, ela enganou, mas agora ela está caída. Tá? A grande Babilônia, o que é a grande Babilônia? Quando a gente fala Babilônia caiu, o que é a grande Babilônia? É o sistema mundano, é a religião prostituída que vai estar a serviço da besta, tá? E de Satanás aqui no mundo. Tá certo? Então, a grande Babilônia é isso, tá bom? É a religiosidade, tá? Prostituída, tá bom? Que vai estar a serviço aí do quarteto maligno aqui nesta terra, tá? E como age a grande Babilônia? A grande Babilônia, ela age na terra com o quê? Com sedução e com perseguição.
A grande Babilônia é comparada com uma meretriz, como uma prostituta que seduz, que engana, tá bom? Mas também ela é tipificada uma mulher embriagada com o sangue dos santos, tá? E a sua sedução, ela é universal, tá certo? Bom, a ruína da Grande Babilônia, ela vai ser completa e definitiva, tá? O anjo fala: Babilônia caiu, ou seja, ela caiu, ela está derrotada, tá? A igreja que foi perseguida, que foi martirizada, é vencedora. Mas a igreja que perseguiu e que matou os santos de Deus é agora uma igreja destruída, tá certo? Bom, agora do versículo 9 ao versículo 12, vamos ver sobre a condenação dos adoradores da besta. Esses adoradores beberão o cálice da ira de Deus, tá? E esse cálice da ira de Deus, a partir deste momento, relembrando, né? A partir do toque da sétima trombeta, a ira de Deus, tá? Ela deixou de ser misturada com a graça, tá bom? Até a sexta, a ira estava misturada com a graça, ou seja, ainda existia a possibilidade de arrependimento. A graça de Deus estava disponível, ou a porta da graça estava ainda aberta. Quando a sétima trombeta é tocada, tá? A ira de Deus, ela não estava mais misturada com a graça. Era a ira na sua essência, sem mistura nenhuma. Tá? E da mesma forma que esse cálice da ira de Deus, ele é sem mistura. Até então, a ira de Deus ela veio misturada com misericórdia. Mas quando o juízo chegar, os ímpios terão que beber o cálice da ira de Deus sem mistura, ou seja, sem oportunidade de arrependimento. E todos aqueles que estão unidos a este mundo, eles perecerão, eles morrerão, eles serão destruídos com o mundo. E quem escolher servir a Satanás vai sofrer as consequências. Tá? Eles serão atormentados com fogo e enxofre. E isso fala da intensidade do tormento. Note mais uma vez que o livro de Apocalipse é um livro cheio de simbolismos e figuras de linguagem, tá certo? É como João ele percebia as coisas ali no seu tempo e muita coisa ele deu exemplos ali daquilo que ele vivia naquela época, tá certo? As suas visões foram dessa forma. Então, aqui, quando fala sobre fogo e enxofre, não é que vai ser com fogo e com enxofre, mas isso fala de intensidade de tormento. É como será. E a gente vai comentar de forma bem ampla sobre isso quando chegar nessa parte aqui também do juízo final propriamente dito, tá bom? E os adoradores da besta, né, serão atormentados eternamente, né? Triste isso. Exatamente. Eternamente. Ou seja, sem medida de tempo. Não serão horas, para sempre, nem dias, nem semanas, nem meses, nem anos, nem décadas, nem séculos. É eternamente. Tá bom? Bom, esses adoradores da besta jamais terão descanso. Se eles serão eternamente atormentados, é porque eles não terão descanso nunca mais. Tá? E os remidos que foram perseguidos e torturados até a morte, eles estão aonde aí nessa situação? Eles estão no céu. Eles já estão usufruindo das bênçãos celestiais. Mas os adoradores da besta,
estão ou estarão no tormento eterno. Os tormentos sem cessar dos ímpios está em contraste aqui com a felicidade eterna e grandiosa dos salvos, tá bom? Isso fala não apenas da intensidade de tormento, mas também de quê? Da perenidade, tá certo? E os adoradores da besta estão aqui condenados, tá? Sem, vamos dizer, apelação, tá bom? O juiz aqui, ele já bateu o martelo, mas os que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus e que não cederam à pressão da besta, eles estarão seguros, tá? E é melhor suportar a perseguição de forma paciente do que escapar dela agora e ser atormentado por toda a eternidade. Tá bom, queridos? Bom, agora a gente parte para o versículo 13 aqui. Então a gente tem que fazer a leitura da segunda parte aqui do capítulo 14. Vamos lá. Versículo 12. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência, e acabamos de falar sobre isso, né? E esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Versículo 13. Então ouvi uma voz do céu que disse: escreva isto. Felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Então olhei e vi uma nuvem branca no qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a sua foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para a colheita. Depois, o que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Aí, outro anjo saiu do templo que está no céu e ele também tinha uma foice afiada. Depois, outro anjo, que era o encarregado do fogo, saiu de perto do altar com voz forte e ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada: use a foice e corte os cachos de uvas da videira da terra, pois as uvas estão maduras. Então o anjo passou a foice sobre a terra e cortou os cachos de uva da videira e o jogou no tanque da violenta ira de Deus, onde as uvas são pisadas. Olha aí o lagar, né? E o versículo 20, as uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade, e o rio de sangue que saiu deste tanque tinha 300 quilômetros de comprimento por 1,5 metros de altura. Amém? Palavra de Deus aí. A gente vai aqui interpretar algumas coisas, tá? Da melhor maneira possível aqui para que a gente possa ter o entendimento desta palavra. Abraço aí para o nosso amigo Romenil. Boa noite para todos. Boa noite. Adriano Darlene, que o Senhor Deus nos abençoe rique e poderosamente. Escatologia me fascina muito. Obrigado por esses estudos abençoadíssimos. Obrigado você, meu amigo Romenil. Beijão toda a família. Deus te abençoe aí. Boa aula amanhã lá para os adolescentes, tá bom? Que Deus possa também te usar amanhã lá na escola dominical, tá bom? Se quiser usar aqui qualquer coisa, fica livre aí, tá bom, meu amigo? Grande abraço aí, toda a família, tá bom? Que Deus possa estar também abençoando a todos vocês. Bem-aventurado, né, os que morrem em Cristo. Amém. Versículo 13 fala justamente sobre isso, sobre essa bem-aventurança, né? O mundo não entende, né? Dos que morrem em Cristo, né? Mas como é que pode ser bem-aventurado uma pessoa que morre, né? Só a graça de Deus e conhecimento para a gente entender essa questão, porque isso, queridos, é um grande paradoxo. Se a gente fosse pensar, né, friamente aqui, é um grande paradoxo isso, né?
os mortos em Cristo, eles são felizes. Isso é um paradoxo, não é? Isso não é, com certeza, a voz da terra, né? Mas é o que? A voz do céu. E essa revelação, ela não é passageira, ela deve ser escrita. Aqueles que morrem, ou mesmo os que foram martirizados, aqueles que são martirizados. Olha, porque tem muito filho de Deus, servo de Deus aí sendo morto, ele, a família inteira, são martirizados ainda nos dias atuais, sabe? Ou que serão martirizados, né, pela besta, pela grande meretriz. Olha, esses são muito felizes. Mas não são todos os mortos que são felizes, tá? Mas aqueles que morrem no Senhor, esses são muito felizes, tá bom? Porque os mortos em Cristo, eles descansam. E há um grande contraste aqui também, né, entre os ímpios atormentados, lá no versículo 11, e os remidos aqui descansando no versículo 13. Aqueles que morrem em Cristo, na verdade, eles não morrem, eles dormem. E eles não vivem vagando, eles não vão, como algumas religiões pregam, eles não vão para o purgatório, tá? Eles não vão para o túmulo, ou em outra tradução da Bíblia, que algumas pessoas confundem, né? Quando fala sobre Hades, né? Hades é sepultura, Hades não é inferno, tá? Eles não vão para o túmulo, eles não vão para a sepultura, né? Eles não vão para o Hades, eles vão para o paraíso, eles vão para o lar, eles vão para o céu, para o seio de Abraão, eles vão habitar com Cristo, o que é, com certeza, incomparavelmente muito melhor, tá certo? Os mortos em Cristo, eles não são levados também para o céu pelas obras, tá bom? Não são levados para o céu pelas obras, mas levam as suas obras para o céu. Ok? É isso mesmo. Ok? Nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Tá bom? As obras, elas não abrem nosso caminho para o céu, mas elas nos acompanham no céu. Ok? Porque a gente não vai ficar sem recompensa. Tá certo? E agora, pontuando do versículo 14 ao 16, a gente tem a seguinte situação. A segunda vinda de Cristo é para a colheita dos justos, tá bom? Versículo 14, Cristo ele vem de forma gloriosa e vencedora nas nuvens, tá? Ele virá fisicamente, ele virá pessoalmente, ele virá de forma visível, de forma gloriosa e de forma vitoriosa, tá? Olha, nós falamos isso na semana passada. Não tem essa situação, nem essa história de arrebatamento secreto, tá bom? Não vai acontecer isso. Nós lemos aquela palavra lá do apóstolo Paulo, tá? Foi muito bem clara aquela palavra, tá? Os mortos ressuscitarão primeiro, depois a gente, os eleitos, né? A igreja de Deus, ela também será transformada e subirá nas nuvens, então não tem essa situação de arrebatamento secreto, tá bom? Ele virá com as nuvens, tá bom? Ele virá como subiu em uma nuvem e ele virá com as nuvens, tá? E Cristo ele vem para a colheita das primícias, ou seja, ele vem para reunir os seus eleitos. Ele virá para julgar, a coroa da vitória estará em sua cabeça e a foice em sua mão. Ele virá para reunir os seus escolhidos dos quatro cantos da terra, então ele vai se assentar no trono para julgar, tá bom? E a colheita é o fim do mundo, tá bom? Novamente essa questão aí do paralelismo progressivo.
A colheita é o fim do mundo. Só que ainda a gente não está abrangendo essa questão do fim do mundo e nem do juízo final de uma maneira ampla, tá? Outros desfechos virão aí nos capítulos seguintes que a gente vai tratar aqui, tá certo? Bom, essa colheita vai acontecer por quê? Porque a seara ela está madura, tá? Isso significa que a história ela se desenrola sob a soberania de Deus, né? Conforme a gente também vem aqui comentando em várias lives, nada foge do controle de Deus. Ele tem o controle sobre todas as coisas, todos os acontecimentos. Nada passa desapercebido, nada está fora do plano de Deus. Ainda que as situações aconteçam, se levantem e a coisa se torne difícil, né? Olha, nada foge do controle de Deus. Até as coisas assim mais absurdas que acontecem neste mundo, as pessoas podem pensar: poxa, parece que Deus não está vendo isso. Ele está vendo. Nada foge do controle dele. Nada acontece sem a permissão dele. Tá? Para tudo existe um plano, um propósito. Ok? Bom, tanto Cristo como os anjos são os ceifeiros, tá? E a colheita das primícias para o Senhor. E os remidos serão reunidos como o trigo no celeiro. Ok? Mas os ímpios serão reunidos como o joio que vai ser jogado aonde? Na fornalha, no fogo. Ok? Então temos aí também aquela questão da separação do joio e a separação do trigo. Ok? Bom, versículos 17 ao 20. A segunda vinda de Cristo também agora, só que para o castigo final dos ímpios. Tá? O juízo para os ímpios será como uma vindima. Tá? Aqui a gente está comentando o versículo 18. A ideia aqui, nesse versículo 18, não é de uma colheita dos frutos, tá? Mas é uma ideia de quê? De um lagar, tá? E aqui, novamente, falando, né? Lagar é aquele local onde eles pisam as uvas, tá bom? As uvas são pisadas e esmagadas, com o objetivo de fazer o quê? O vinho, né? Extrair o vinagre também ali, né? Das uvas, enfim, todo aquele processamento, tá bom? E essa é uma ideia aqui clara de que do furor, da ira de Deus contra os ímpios que blasfemaram do seu nome e perseguiram a sua igreja. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, mostra o próprio Cristo pisando este lagar. Tá? Olha aí, a gente está falando do lagar aqui no capítulo 14, mas no capítulo 19 vai ter uma referência ou um vislumbre ali também desse lagar. Mas eu já quero adiantar aqui para vocês. O que diz lá no versículo 15, capítulo 19? E pessoalmente piso o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tá vendo como é que as cenas elas se repetem e em cada capítulo a gente tem um vislumbre, tá? Mas no final a gente vai ter o vislumbre de tudo, tá certo? Quando a gente terminar aqui esse estudo escatológico, tá bom? Bom, pessoal, aí que quiser fazer uma pergunta, colocar alguma coisa aí, alguma situação, quiser deixar a tua contribuição aí com um versículo, alguma coisa que o Espírito Santo tocar no teu coração, pode deixar aí, porque isso aí edifica a gente aprende aqui também, a gente está passando, está ensinando, mas a gente aprende também aqui, né? Às vezes Deus, às vezes não, muitas vezes, né? Deus usa algumas pessoas e colocam, sabe, algo que o Espírito gerou no coração dele, isso ajuda muito, tá bom? E pode ajudar aí outras pessoas que
vão assistir a live mais tarde, depois, enfim, que vão compartilhar a live, né? Às vezes um comentário, alguma coisa que você coloca vai edificar uma vida aí, tá bom? É importante para não estar aqui a gente só falando a gente repete aqui, tá? Nós não somos os donos da verdade, né? Pelo amor de Deus, longe disso. Nós não somos os donos da verdade, a gente está aprendendo, tá? E a gente tem estudado, tem lido, sabe, tem buscado em outras fontes também, para que a gente possa passar aqui a ideia, né, e o que Deus ele quer comunicar conosco, tá? Através desse livro. Mas vamos lá então. Mas fica à vontade, fica livre aí para você deixar um comentário, alguma coisa, tá bom? Se for uma pergunta assim que não dê para a gente responder, a gente responde depois, mais tarde, tá bom? Para a gente também não perder o fio da meada. Mas vamos lá. Bom, o lagar é fora da cidade, ou seja, os salvos não participarão desse juízo. Tá? Isso aí já no final, versículo 19 e 20. Esse é o lagar de quê? Da ira, da cólera de Deus. Tá? Os remidos não sofrerão esse juízo. Tá? Os remidos serão e são, né, a noiva do Cordeiro, a delícia de Deus, enquanto os ímpios eles serão o alvo da ira sem mistura de Deus, tá bom? Porque a partir aqui deste momento acabou-se a mistura. É somente a ira de Deus. Não tem mais misericórdia, não tem mais graça. Tá bom? Bom, o juízo de Deus será completo sobre todos os ímpios em todos os lugares. Isso está lá no versículo 20. E a extensão aqui de quando ele fala sobre 1.600 estádios, as uvas foram pisados, o tanque que ficava fora da cidade, o rio de sangue que saiu desse tanque tinha 300 quilômetros de comprimento por 1,5 metro de fundura, né? Em outras traduções é 1.600 estádios, que é igual a 360 quilômetros, ou seja, se a gente fosse fazer um comparativo aqui, é como se fosse a distância do norte ao sul da Palestina, ou seja, de Dan a Berseba, tá? E o sangue, ele vai até os freios dos cavalos, ou seja, 1,5 metro de altura, tá? E esse mar de sangue aqui que João ele relata é sem dúvida o quê? Um símbolo do completo e total juízo de Deus que alcança os ímpios de forma plena e em todos os lugares, tá certo? Ou seja, ninguém, absolutamente ninguém vai escapar da ira de Deus, tá bom? E quando eu estou falando aqui ninguém, isso se refere a quem? Aos ímpios, aqueles que não se voltaram para Deus, aqueles que receberam a marca da besta, e já falamos isso aqui também, a marca da besta não é algo físico, não é chip, não é microchip, não é biochip, não é nada disso. A marca da besta é algo de pensamento, de filosofia, de sofismas, tá bom? É algo espiritual. Ou seja, a marca da besta, aqueles que receberam a marca da besta, aqueles que já receberam a marca da besta, aqueles que estão recebendo a marca da besta, e a gente pode afirmar isso aqui, porque já tem gente marcada já pela besta, são aqueles, sabe, que não se voltaram para Deus, aqueles que não se voltam para Deus,
aqueles que insistem em viver as suas vidas como se Deus não existisse, como se não houvesse um Senhor, um Criador, alguém que nós tivéssemos que prestar conta da nossa vida que estamos vivendo aqui nessa terra. Ou seja, Que negam, né? que Negam a negam a Jesus. Cristo. Esses são os anticristos, ou seja, aqueles que são contra Cristo, que são contra o Evangelho, aqueles que são contra as boas novas de salvação. Esses são os anticristos. Esses já estão marcados pela besta, tá certo? Então, é uma questão de quê? De pensamento, de mente, de atitude. Essa é a marca da besta, tá bom? E na humanidade só há dois grupos: os salvos e os perdidos. Os adoradores da besta e os adoradores do cordeiro. São os únicos grupos que existem. Tá? Os que estarão com Cristo no Monte Sião e aqueles que serão atormentados de dia e de noite. Aqueles que estarão cantando e descansando no céu e aqueles que estarão atormentados para sempre. Tá bom? E na humanidade também só há duas igrejas. A igreja verdadeira, os 144 mil selados, redimidos, primícias para Deus, e a igreja apóstata, que resolveu seguir a besta e resolveu receber a sua marca. Tá bom? E dando aqui mais uma pincelada nessa questão dos 140. Não é que são 144 mil selados. 144 mil, a gente já falou sobre isso. É um número, só que não é um número, vamos dizer assim, convencional. Né? Vamos dizer que esses 144 mil representam a totalidade, tá bom? De todos os eleitos, em todas as épocas, daqueles que morreram, daqueles que foram martirizados, tá? Daqueles que morreram em Cristo Jesus, tanto no passado recente, tanto no passado remoto, tanto no Antigo Testamento, desde a época atual, e até aqueles ainda que vão morrer pela causa do Evangelho. Esses são 144 mil, tá bom? Não é 144 mil, vamos dizer, homens, pessoas escolhidas ali a dedo por Deus, e Deus contou 139.143.999, 144 mil, acabou. Tá bom, esses aqui são aqueles que eu escolhi. Não é assim, tá? Isso é um número que representa totalidade, certo? Bom, e vem as perguntas e reflexões que nós devemos fazer também para a gente encerrar aqui o estudo. Né? De que lado você está? Você tem o selo de Deus na sua vida? Sua vida é pura? Seus lábios são puros? Você está preparado para o dia do juízo? Olha, hoje ainda é dia de oportunidade. Hoje ainda é dia de salvação, porque logo o juízo chegará. E então será tarde demais. Ok? Queridos, que Deus possa abençoar a tua vida. Muito obrigado aí pela tua participação, você que ficou conosco aqui até agora, tá bom? Obrigado aí pela tua paciência. Amém? Que a gente possa refletir nessa noite, nesse estudo, que o Espírito Santo ele possa ter falado no nosso coração, aberto os nossos olhos, que a gente possa se atentar para essas coisas. Amém? E divulgue, né? Divulgue esse trabalho, esse estudo. Divulgue, evangelize, compartilhe. Exatamente. Você compartilhando, você vai estar evangelizando, né? Você indicando, você vai estar evangelizando, ok? Você entrando lá no canal Eclesia, o link do canal está aí, né? A gente, de vez em quando, solta uns spots lá dos vídeos que a gente coloca, né? E fazendo isso, entrando, se inscrevendo lá no canal Eclesia, dando like, você estará nos ajudando, promovendo o evangelho do reino de Deus, evangelizando, né? E salvando vidas, porque a salvação ela não é mérito nosso, ela vem do Senhor, ela é a graça do Senhor. Quem sabe a graça do Senhor possa estar
alcançando mais um para a salvação, mais um eleito que está aí, às vezes precisando de uma palavra. Não uma palavra nossa, que isso aqui a gente compartilha porque nós recebemos de graça e de graça nós damos também. Precisa Certo? conhecer a verdade, né? Às vezes está até dentro de uma igreja, está servindo de forma errada, assim, não conhece. Então é bom saber. Exatamente. Alguma pessoa que está presa aí no sistema religioso, né? E precisa da verdade, e a verdade ela traz liberdade para a gente, tá bom? Deus possa usar a tua vida, que Deus possa te abençoar nessa noite. Um ótimo sábado, aí, restante de sábado, um ótimo domingo, uma semana abençoada, né? E que Deus ele possa te abençoar, abençoar a tua família, a tua casa, te usar aonde você estiver, né? Não canse, não cerre seus lábios, né? Proclame a verdade, proclame o evangelho, tá bom, querido? É o desejo do nosso coração e que Cristo, que Deus em Cristo Jesus, né, o nosso Pai Celestial em Cristo Jesus, o Filho, ele possa suprir todas as tuas necessidades, tá bom? Um abraço aí, Bianca, nossa irmã em Cristo, tá Um bom? grande abraço, Bianca. Então, um abraço aí em todos, abraço aí a todos que participaram, tá? Você que vai entrar mais tarde, nosso abraço, vai entrar depois, outro dia, nosso abraço aí, boa noite, bom dia, boa tarde, tá bom? Que Deus possa estar te abençoando, graça e paz, e até semana que vem aqui, com a graça e a permissão de Deus na nossa vida. Vamos partir para o capítulo 15 e vamos que vamos, tá bom? Amém. Boa noite aí, Boa graça e noite a paz. todos, graças a Deus.